Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Hoje é dia de falar da última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 10, mas também se estende verso 11 e verso 12. Diz o verso 11: Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, uma das grandes marcas da igreja cristã ao longo dos séculos é justamente a perseguição. A igreja foi perseguida por muito tempo seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu grandes perseguições e também afrontas. Não foi diferente com seus apóstolos, não foi diferente com seus discípulos ao longo da história, não é diferente com a minha e com a sua vida nos dias de hoje. A perseguição é direta a todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E é interessante nós já logo entendermos e deixarmos claro em nossa mente que aqui a bem-aventurança, ela trata da perseguição, mas essa não é uma perseguição por qualquer motivo, não é uma perseguição por motivos banais, não é uma perseguição por motivos aleatórios, não, essa perseguição, ela tem causa, e o texto diz que são os perseguidos por causa da justiça. Essa perseguição é por causa da justiça de Cristo, é por causa da ação do Evangelho, é uma perseguição por causa do nome de Jesus, é uma perseguição por causa do Evangelho. Deixado isso muito claro, nós vamos observar que dentro da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele inclusive orientando o jovem Timóteo, ele faz um alerta ao jovem Timóteo sobre o que implica ser de fato um cristão, e é justamente as perseguições. Ele cita na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 13, ele diz: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo então orienta a Timóteo que todos aqueles que desejarem viver uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Não é talvez sejam perseguidos, talvez aconteça de que a perseguição venha. Não, Paulo diz, serão perseguidos, porque servir a Cristo Jesus implica também perseguição. Mas por que dessa perseguição? Primeiro, porque essa perseguição vem da transformação que o Evangelho causa no coração das pessoas. O Evangelho, a palavra de Deus, mostra a realidade do coração humano. O Evangelho, quando pregado, desperta mudanças, e muitas pessoas não querem viver uma mudança, porque mudanças incomodam. As pessoas querem viver no conforto do seu pecado, e quando a mensagem do Evangelho é pregada, é vista através da vida de alguém, isso incomoda muito as pessoas que estão vivendo confortáveis no pecado, incomoda o reino espiritual de Satanás, incomoda o governo de Satanás, o acusador que luta contra os cristãos ferrenhamente para que a mensagem do Evangelho não seja pregada, porque a mensagem do Evangelho é poderosa para a libertação de todo aquele que crê. Então Satanás não quer de forma nenhuma que o Evangelho avance, porém o Evangelho continua avançando, graças a Deus, porque cristãos não têm abaixado a sua cabeça por causa da perseguição. Cristãos ainda continuam ao longo da história entregando as suas vidas por amor de Cristo Jesus. Entendem que viver ou morrer por causa do Evangelho é muito mais sublime, é muito mais importante. Então não há o que temer quando se prega o Evangelho verdadeiro, porque o Senhor Jesus Cristo está cuidando dos seus. Interessante nós olharmos também quanto à perseguição e olharmos para a vida de Paulo, porque parece
que nos dias de hoje muitas pessoas vivem um evangelho, um cristianismo, ou chamado cristianismo, talvez muito diferente daquilo que Paulo viveu na essência. Há muitas pessoas que, infelizmente, estão vivendo uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o evangelho genuíno, não tem nada a ver com a vida de Paulo. Inclusive, há pessoas que ousam dizer que quando há perseguição, quando há afronta sobre a vida do cristão, na verdade, talvez seja o fruto de um pecado, seja um fruto de alguma coisa que aconteceu na sua vida, como se o cristão não pudesse passar por perseguições por amor de Cristo. Na verdade, a vida de Paulo mostra que Paulo passou uma vida de muito sofrimento por anunciar a Cristo Jesus. E hoje vem os falsos profetas pregando uma teologia da prosperidade, coisas afins, dizendo que quando o cristão serve a Cristo, a sua vida é uma vida de paz e nada mais acontece, nenhum problema chega à sua vida. Ora, a palavra de Deus diz sim que nós temos uma paz, mas essa paz é muito mais interior, porque ser cristão implica em perseguições, implica em dificuldades. Tão logo esse falso evangelho pregado não se sustenta quando nós olhamos para a vida de Paulo, que viveu tanto sofrimento na sua própria pele por amor de Cristo, por amor ao evangelho. E diz Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 28. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frios e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Querido irmão, querida irmã, onde se sustenta essa mensagem dos falsos profetas de que a vida do cristão não pode ter sofrimento, que a vida do cristão deveria ser isenta de sofrimento, de que se há algum sofrimento na vida do cristão, alguma perseguição, na verdade o cristão está em pecado, está afastado de Deus? Não acredite nessas mentiras, porque a vida de Paulo, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo sobre essa terra, nos mostra uma perspectiva muito diferente. Nós padecemos, nós sofremos, nós somos perseguidos por causa do Evangelho, mas as bem-aventuranças também nos mostram um outro lado. Primeiro nos mostra essa verdade de que nós podemos sim ser perseguidos por causa da justiça, nós podemos ser perseguidos por causa do amor de Jesus, nós podemos sofrer perseguições, nós podemos ser insultados, as pessoas vão mentir contra nós enquanto cristãos, mas aqui há um privilégio, nós devemos nos alegrar. É o que a palavra diz, nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos por causa da justiça do reino de Deus, quando nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de orgulho, e é esses que pertencem de fato ao reino de Deus, são esses que recebem o reino de Deus. Todo cristão genuíno que entregou a sua vida por Cristo Jesus e nessa terra durante um breve tempo sofre por amor de Cristo Jesus. Assim como Paulo, nós devemos confiar que no meio das perseguições o Senhor nos livrará, o Senhor está cuidando de nós. Querido irmão, querida irmã, você tem enfrentado alguma perseguição, alguma afronta, alguma calúnia por causa de você ser um verdadeiro cristão, por causa de você servir a Cristo Jesus com integridade, porque você no seu trabalho não escolheu o caminho do erro, não escolheu o caminho da mentira, mas escolheu o caminho da verdade. Você sofre afrontas porque você, naquele círculo que é todo mundo fazer e agir com corrupção, você escolhe o caminho da verdade, por causa disso você tem sofrido, você tem sido escolhido. Não se entristeça, mas se alegre, porque Jesus diz que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos
por causa da justiça, quando nós sofremos por causa do amor do seu nome. Isso é motivo de alegria. Você, querido irmão, querida irmã, é um bem-aventurado, é uma bem-aventurada. Portanto, se alegre na presença do Senhor. Entregue os seus caminhos continuamente ao Senhor. Entregue as suas lutas diante de Deus. Confie que o Senhor está cuidando de você e que o Senhor não tem uma promessa para nós limitada, mas a promessa de Deus para mim e para a sua vida é de vida eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida com tinta que não se apaga. Eu quero agora convidar você para nós orarmos ao Senhor, apresentarmos diante do Senhor as nossas perseguições, as nossas lutas e pedir para que o Senhor nos encoraje a continuar confessando a Cristo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das dificuldades, que nós possamos permanecermos fiéis, anunciando sem medo a verdade do Evangelho, que nós sabemos que incomoda o mundo. Santo Deus e amado Pai, louvado e engrandecido sempre seja o nome do Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós entendemos, ó Senhor, que o teu trono está acima de todo e qualquer trono terreno, ó Pai. O Senhor governa todo o universo, o Senhor governa toda a história, o Senhor não perde o controle da história, Senhor Deus. Portanto, nós confiamos em Ti e agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de nós entendermos a mensagem do Senhor, entendermos que somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo e que não é mérito nosso, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que vem também descansando o nosso coração, vem nos preparando, Senhor Deus, para enfrentar as dificuldades dessa vida, Senhor Deus. A Tua palavra nos alerta nesse dia, ó Deus, que neste mundo nós sofreremos perseguições, afrontas, por amor da Tua palavra, por amor do Evangelho, por amor de Cristo Jesus, por carregar a mensagem de Cristo. Mas a Tua palavra também descansa o nosso coração, Senhor Deus, nos informando que nós estamos sob o cuidado do Senhor, que quando nós somos perseguidos por causa da mensagem do Evangelho, quando nós somos perseguidos por causa de Jesus, é motivo de alegria, ó Pai. Por isso, nisso nós descansamos, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós e na certeza de que nós estamos no caminho certo. Portanto, Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que encoraje a cada irmão, a cada irmã que me ouve, que o Senhor venha nos encorajar nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, para que nós possamos continuar, ó Pai, confessando a verdade do Teu Evangelho, anunciando o Teu Evangelho, apesar das perseguições, apesar das afrontas que se levantarem, Senhor Deus, que em nome de Jesus nós possamos resistir no dia mau, ó Pai, permanecermos firmes, inabaláveis para a glória do Senhor, ó Pai. Continue conduzindo a nossa vida, ó Senhor, porque nós entendemos que se aproximam ainda dias mais difíceis, ó Pai, para os cristãos, principalmente aqui no Brasil. Portanto, nos fortaleça, Deus, fortaleça cada pessoa que ouve o Devocional Kairos, fortaleça cada cristão na face dessa terra para continuar celebrando e anunciando a verdade do Senhor, ó Pai. Nos guarde, nos livre de todo mal, se conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Querido irmão, querida irmã, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus.